ainda se sente inseguro em como montar as suas aulas de yoga? Quer saber o que fazer para deixar as suas aulas mais fluidas, mais dinâmicas e também mais diversificadas para atender as expectativas do seu aluno? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que é preciso para dar uma excelente aula de yoga. Olá, meu nome é Letícia Guide, eu sou instrutora de yoga desde 2007 e esse é um espaço para você que quer ganhar autonomia e confiança para fazer do yoga a sua única profissão e fonte de renda. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o aluno é o foco da sua aula. Muitas vezes a gente monta uma aula de yoga pensando no que a gente gosta de praticar e isso não está correto. A gente precisa oferecer para o aluno todas as possibilidades, todas as técnicas que existem dentro do yoga que podem ser então adequadas para aquele aluno ou para aquele grupo de alunos. Então a primeira dica que eu te dou é: conheça o seu público. Que tipo de aluno você está trabalhando? Você está dando aula para o público em geral? Ou você está dando aula para idosos, para gestantes, para crianças? Esses três últimos grupos são grupos que a gente tem especificidades muito importantes que a gente precisa tratar em cada uma das aulas. Mas quando a gente está dando aula para o público em geral, a gente precisa focar, que realmente quem está ali no centro da nossa aula é o aluno. Quais são as necessidades dele? O que eu quero passar para esses alunos? E o segundo ponto importante que você precisa observar é o ambiente onde você vai ministrar a sua prática. Parece um pouco óbvio, mas é importante que esse ambiente esteja preparado para receber o aluno, que seja um ambiente acolhedor, no qual o aluno se sinta à vontade, se sinta acolhido, e também que um ambiente propicie que o aluno então entre num estado de interiorização e não o contrário. É claro que quando a gente vai dar aulas em espaços abertos, ao ar livre, a gente não tem muito como controlar ruídos externos, as intempéries. Porém, quando a gente tem um espaço dedicado à aula de yoga, é extremamente importante que a gente projete esse espaço, a gente cuide desse espaço, para que ele seja então realmente um espaço acolhedor, para que o seu aluno ele saia de um ambiente externo cheio de ruídos, cheio de estresse e entre naquele ambiente mais tranquilo que vai então direcionando esse aluno para a calma, para a serenidade, para a interiorização. Então coloque uma música ambiente, uma música mais tranquila, seja um mantra, seja uma música que você goste, de sons de natureza. Coloque também, se você gostar, algum aroma de óleos essenciais, principalmente. Eu indico que você use óleo essencial puro e não essência, porque essência geralmente sintética, muitas pessoas podem ter alergia, pode desencadear aí um processo alérgico de rinites, de espirros, e não é tão interessante. Tá? Então também tome cuidado com os incensos. Eu sei que muita gente, principalmente do yoga, gosta bastante de incenso, eu também gosto, mas evite de usar no seu ambiente fechado, porque muitas pessoas realmente são alérgicas. Mas é interessante que a gente trabalhe, por exemplo, a aromaterapia através dos óleos essenciais. Use alguns óleos essenciais que despertem no aluno também essa serenidade, essa calma, como por exemplo o óleo de lavanda, um óleo, por exemplo, de capim-cidreira, camomila, ou outro que você goste, Mas coloque ali de forma suave. Eu usava bastante nas minhas aulas quando eu dava aula em ambiente fechado e tinha um efeito muito interessante também. Além disso, você pode trabalhar com a cromoterapia, então colocar na hora do relaxamento, por exemplo, uma luz azul, uma luz verde, que também são relaxantes e é bastante interessante. Então prepare esse ambiente, deixe esse ambiente então extremamente acolhedor. Isso vai fazer toda a diferença na qualidade da sua aula, pode ter certeza. E agora eu vou te ensinar a planejar suas aulas, porque sim, planejamento é muito importante. Mas antes de eu passar para essa etapa de planejamento, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai de fato aprender a fazer do yoga a sua única profissão e fonte de renda. Então, passando ao terceiro ponto, planejamento. Planeje antecipadamente as suas aulas. Eu conheço muitos professores que não fazem esse planejamento prévio das aulas. Porém, eu não indico, principalmente se você é iniciante, que você vá para suas aulas sem planejar.
Muitos professores chegam na hora e deixam ali a aula fluir, né, com o que vem realmente ali no momento. Mas quando a gente está começando a dar aulas, a gente não tem ainda, né, um leque ali interiorizado das posturas, das técnicas todas do yoga. Então é extremamente interessante, né? Eu planejo até hoje, né? Já dou aula de yoga há 15 anos e ainda planejo as aulas, porque realmente para mim faz muito sentido em trabalhar, em ver o que eu quero trabalhar com os alunos ao longo da semana, ao longo do mês. Então aquilo para mim vai funcionando muito bem. Quando a gente deixa fluir muito livremente, só ali na hora, né, pela nossa intuição, a gente tem uma tendência de repetir muitos exercícios, principalmente aqueles que a gente gosta, né? Então a gente acaba esquecendo de trabalhar diversas técnicas que são extremamente importantes também. Então quando a gente planeja, a gente coloca realmente ali no papel. Eu faço até hoje um caderninho realmente com cada dia de aula que eu dou para cada turma, e aí eu escrevo todas as técnicas que eu vou ministrar, porque isso ali, ao longo do tempo, eu vou conseguindo acompanhar o que eu já dei naquela semana, o que já foi trabalhado, ou o que eu quero ainda trabalhar. Então esse planejamento acaba trazendo muita clareza realmente do que a gente deseja passar para os nossos alunos, nos ajuda a diversificar as aulas, torna a sua aula mais dinâmica e também faz com que você consiga desenhar realmente a sua aula, como ela vai acontecer, fazendo com que essa aula seja então também mais fluida. E além disso, você acaba também estudando previamente quais são as necessidades de cada aluno, daquela turma que você vai ministrar, porque nem sempre a mesma aula que você vai ministrar para uma turma vai ser para outra, né? Então você conhece os seus alunos e você consegue ali fazer uma aula voltada para atender melhor aquele aluno. Então eu gosto bastante de planejar essas aulas com antecedência e eu acho que funciona muito bem. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também aí a desenvolver melhores aulas para atender seus alunos. O próximo ponto importante é que você defina o nível da sua aula. O que quer dizer isso, né? Vai ser uma aula voltada mais para alunos iniciantes, alunos intermediários, alunos avançados. Nem todo mundo gosta dessas definições, eu mesma não separava as turmas, né, a partir dessas definições, porém, que você tenha em mente que tipo de aula você quer dar, porque isso vai definir também quais posturas, principalmente a parte dos asanas, né, que são as posturas, quais posturas você vai incluir na sua aula, quais você não vai incluir. Então algumas posturas às vezes são muito avançadas para determinada turma, e isso pode ser complicado, muitas vezes desestimulando esses alunos que estão começando. Então é interessante que você conheça, novamente voltando lá no primeiro ponto, que você conheça o seu público e que você defina o nível realmente que você vai dar, né, de dificuldade para cada uma dessas aulas. Então isso vai te definir quais posturas você vai incluir e também muitas vezes o tempo de permanência que você vai deixar o aluno na postura. Obviamente, quanto mais permanência a gente tiver, maior é a dificuldade daquela aula. Então, como você vai adaptar a sua aula para atender aquela turma específica ou aquele aluno específico, se você for dar personal, por exemplo, tá? Então esse é um ponto extremamente importante. Então cuidado para não dar uma aula puxada demais para uma turma que é iniciante e nem uma aula tranquila demais, muito sem desafios, para uma turma que já é avançada, ou seja, que já pratica há muitos anos. Então é importante que você consiga dosar e equilibrar isso para que sua aula fique interessante também para o aluno, né? E não se torne uma aula extremamente difícil, por exemplo, para um iniciante, que vai acabar desestimulando então esse aluno. Cuidado com esse balanço. As minhas turmas, no geral, sempre foram muito heterogêneas. Eu nunca trabalhei com essa separação, como eu falei, né, de turma para iniciante, turma para avançado, mas o que eu fazia ao longo das práticas era dar opções para os alunos. Então, se eu fosse dar, por exemplo, uma postura que era mais desafiadora, né, que eu sei que ali alguns alunos conseguiriam e outros estão mais iniciantes, talvez não conseguissem, no mesmo momento eu daria uma outra opção, né, que seria talvez um pouco mais tranquila, mais fácil para aquele aluno conseguir fazer. E o contrário também, às vezes eu fosse dar uma postura um pouco mais tranquila para alguns e dar um desafio para outros, tá? Então é interessante que você vá fazendo esse jogo, caso você não fosse separar as suas turmas em níveis. Um outro ponto importante é que você defina o objetivo daquela aula que você vai dar. Tem pessoas que gostam de dar aulas com temas livres,
sem ter um foco exatamente para aquela aula, um objetivo para aquela aula. O que seria esse objetivo? Por exemplo, nessa aula eu quero trabalhar a abertura de quadril, nessa aula eu quero trabalhar voltada mais para redução do estresse, nessa aula eu quero trabalhar para equilíbrio emocional. Então, normalmente a gente coloca ali um foco ou um objetivo que eu quero trabalhar ao longo daquela aula. Principalmente se for um objetivo físico, né? A gente precisa, ao longo da aula, ir preparando o corpo, né, para atingir aquele objetivo que a gente se propôs, então, a passar para o aluno. Então, eu gosto bastante de colocar esse objetivo, de colocar esse foco, porque me ajuda a definir, principalmente, o que eu vou precisar trabalhar para atingir, então, esse objetivo. Então, se você é iniciante, talvez isso possa te ajudar. Ao invés de deixar a aula muito livre, aí você fica sempre na dúvida, que postura que eu vou colocar, né? Qual postura que eu vou colocar sentado, qual postura eu vou colocar em pé. Quando você tem um objetivo que você quer trabalhar, fica muito mais fácil restringir, ou seja, fazer um funil ali das técnicas voltadas para atingir então aquele objetivo. Então eu gosto bastante de colocar, né, um foco nas minhas aulas, mas fica a seu critério, né? Testa, vê o que flui aí melhor para você. Inclusive, comenta aqui embaixo para mim para eu saber, quando você vai buscar uma aula na internet, você busca geralmente por aulas mais genéricas, coloca lá só aula de yoga completa, ou você coloca algum objetivo específico, como aula de yoga para relaxar, aula de yoga para fortalecer, né? Como que você busca isso na internet? Conta aqui pra mim, pra eu saber. E chegando então ao último ponto, as suas aulas precisam ter início, meio e fim. Então você precisa planejar a sua aula pensando nisso. A gente vai ter um começo, um meio e um fim para nossa aula. Independente se a sua aula é livre, sem foco, né? Ou se sua aula tem um objetivo específico. Sua aula precisa então ter início, meio e fim. Então, o que eu coloco no início da aula? O que é interessante você colocar no início da sua prática? Geralmente as pessoas quando chegam para praticar yoga, né, nos estúdios em geral, elas vêm do trabalho, elas vêm da rua, enfim, elas chegam geralmente mais agitadas. Então é interessante que nesse primeiro momento da sua aula, você volte às técnicas para trazer essa diminuição da agitação, para acalmar a mente, para trazer concentração para o que realmente vai ser trabalhado, que são as técnicas do yoga, né? Que é a nossa interiorização. Normalmente nas minhas aulas eu coloco um momento de concentração mental, que a gente chama de dharana. Então o aluno chega, a gente senta em posição de meditação e a gente faz algumas técnicas ali de condução da mente para diminuição dessas flutuações mentais. Então a gente traz um foco para a nossa respiração, a gente traz um foco para o momento presente, para que a mente vá se abstraindo do mundo externo e possa realmente vivenciar aquela prática, aquele momento ali que o aluno reservou, né, para cuidar de si mesmo. Normalmente também nessa fase inicial da aula eu costumo dar os pranayamas, que são os exercícios de respiração, porque eles nos ajudam demais a diminuir as flutuações da mente, a acalmar as nossas emoções, são ferramentas poderosíssimas para isso. Então, normalmente nas minhas aulas, a parte dos exercícios de respiração, os pranayamas, eles vêm no começo também da aula, logo após essa concentração mental. E em seguida, então, vem os asanas, que são as posturas do yoga. Mas, Letícia, como que eu faço para deixar minha aula mais dinâmica, mais fluida, né? E que o aluno sinta, né, que foi ali fluindo mesmo ao longo da aula até chegar lá no Shavasana, que é a postura de relaxamento. Então lembre-se que você é livre para criar realmente as suas aulas, use a criatividade. Mas, como eu falei, eu gosto bastante de ter um foco, né, de ter um tema para minha aula, então aula para tonificar a coluna, aula para poder realmente trabalhar a abertura de quadril, enfim, porque isso vai me ajudando a escolher as posturas, tá? Outra coisa também que é interessante, às vezes você quer, ao longo, por exemplo, de uma semana, ao longo de um mês, trabalhar uma postura-chave, uma postura específica que você quer que os alunos se desenvolvam melhor nela. Então, você pode fazer as suas aulas com o foco de preparar o corpo para aquela postura, que geralmente são as posturas um pouquinho mais desafiadoras, né? Então a gente prepara todo o nosso corpo ao longo da aula para atingir então aquela postura depois, quando chegar nela, o corpo já está mais preparado. Essa também pode ser uma opção para te guiar na escolha das posturas, que a gente sabe que são muitas, tá? Mas, independente disso, o que é mais importante, né? Que você evite de ficar alternando muito entre posturas
no chão, né, sentado, deitado, com posturas de pé. Então, aquilo de colocar o aluno toda hora, senta, levanta, deita, senta de novo, levanta de novo, isso faz com que a sua aula fique muito interrompida. Então, o ideal é que você consiga, por exemplo, se você vai começar a parte das posturas no chão, assentado, faça ali, né, as posturas ali que dê um encadeamento, todas no chão, todas assentado, por exemplo. E aí você passa para as posturas de pé, por exemplo, né? E aí você faz todas as posturas de pé, depois você passa de novo, né, para posturas assentado e depois vai para as posturas deitado no chão, que geralmente dessa forma fica um pouco mais fluido. Ou se você vai começar a sua aula de pé, faz tudo que você vai fazer de pé, depois passa para sentado e depois vai para deitado. Isso de ficar levanta e senta, quebra muito sua aula e não fica agradável realmente para o aluno. Outra coisa importante que as primeiras posturas que normalmente a gente vai fazer, a gente chama de posturas de aquecimento, que são posturas um pouco mais suaves que vão preparar o nosso corpo para a segunda parte das posturas, que é a parte mais dinâmica, mais intensa. Então é interessante que as primeiras posturas sejam mais pensando nisso, em aquecer o corpo, né, e soltar o corpo, então, para depois as posturas um pouco mais intensas. E aí, então, vem a parte mais dinâmica da aula, com as posturas mais intensas, mais desafiadoras, e no final, então, da sequência de posturas, o ideal é que você coloque posturas que vão desacelerar de novo o seu aluno, para que ele vá novamente se interiorizando, se acalmando, até então chegar no nosso queridinho Shavasana, que é a postura de relaxamento, postura deitada, né? Que a gente chama postura do cadáver, o nome não é muito legal, mas é uma postura que todo mundo gosta, né? De deitado de barriga para cima, com os braços soltos, que vai então nos preparar para a parte final da nossa prática, que é o Yoga Nidra, que é o relaxamento consciente. Então, quando a gente vai finalizando as posturas, vai reduzindo devagar ali, colocando posturas mais relaxantes, mais lunares que a gente fala, até chegar no Shavasana, então, e a gente dá início ao relaxamento final, que é delicioso, que todos os alunos gostam bastante. E depois do relaxamento eu costumo às vezes dar uma meditação, que daí o aluno já tá com a mente limpa, já tá tranquilo, é mais fácil para meditar. Às vezes canto um mantra, aí fica ao seu critério, né? Então eu tô trazendo para você essa sequência que geralmente eu uso nas minhas práticas e que eu vejo que ao longo desses anos que eu já ministro aulas de yoga tem funcionado bastante. Então eu espero que essas dicas tenham contribuído bastante para suas práticas, para suas aulas. E se você ainda não assistiu o último vídeo que saiu aqui no canal, corre lá para assistir, vou deixar o link aqui na descrição, porque nele eu te conto se é possível ganhar dinheiro com yoga, se é possível então fazer do yoga a sua única profissão e fonte de renda. E fica ligado que no próximo vídeo eu vou trazer dicas valiosas de como você pode dar suas aulas de yoga online. Então espero vocês e até lá, namastê!